Hello and welcome! Eu sou Daisy Lelis, sou professora fora da caixa e gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês sobre um autor que eu admiro muito, o Michael Jacobs. O Michael, ele é inglês, de Londres, e eu trabalhei com ele um período em São Paulo. Ainda eu morava em Curitiba e ele em São Paulo. E eu confesso que eu aprendi muito, e eu tenho aprendido muito no decorrer desse tempo. Até porque o Michael, ele tem 5 livros lançados, e são livros muito bons. E hoje eu gostaria de compartilhar de um deles. Eu sempre compartilho alguma coisa. Esse aqui vai ser do Como Não Aprender Inglês. Como não aprender. Porque ele trata exatamente dos erros comuns do estudante brasileiro, né? Os erros comuns da gente. E por ele estar morando no Brasil, ele conhece o pensamento brasileiro, a cultura brasileira, e pode ajudar de uma forma bem mais eficaz. Eu vou partilhar do texto, exatamente como ele está, Michael Jacobs, ok? Atitude. Do you want to learn English? Você quer aprender inglês? Existe uma enorme diferença entre querer, precisar e gostaria de falar inglês. Quando eu trabalhava na indústria farmacêutica, contratei um jovem engenheiro que provou ser muito inteligente e capaz, mas não falava inglês. Naquele tempo, isso não chegava a ser uma falha em seu currículo profissional para o cargo disponível. Hoje seria, né? Certo dia, estávamos em minha sala quando atendi a um telefonema internacional. Durante alguns minutos, enquanto eu falava em inglês, ele prestava muita atenção. Assim que desliguei, comentou que havia entendido um pouco do que eu falava, mas não muito. Eu preciso aprender inglês, disse determinadamente. Ótimo! Mas será que você quer aprender? Ou apenas precisa? Ou simplesmente gostaria? Indaguei perplexo. Ele disse, ainda sem saber muito bem a diferença entre as 6 atitudes, ele arriscou dizer, eu quero aprender, né? Pois bem, eu quis saber então qual era o seu vocabulário, ou seja, quantas palavras ele conhecia em inglês até o momento. Ele não soube responder. Pedi uma ordem de grandeza, tipo 50, 100, 200, 500, 1000, 5.000 palavras, sei lá. Eu acho que umas 200, creio eu. Em seguida eu perguntei sua idade, embora eu já soubesse. Ele disse, eu tenho 27. Então eu falei, olha, vamos supor que você conheça 210 palavras e que a sua idade seja 30 anos. Então você está aprendendo 7 palavras por ano. Essa era a situação do jovem engenheiro. Então não pude deixar de desafiá-lo. Parabéns, você disse que quer aprender inglês e até hoje aprendeu 7 palavras por ano apenas, né? Ele falou, mal, né? Muitas pessoas vivem dizendo que querem aprender inglês, quando apenas precisam dele para alguma situação específica, ou simplesmente gostariam de falar esse idioma por qualquer razão, mas na realidade não querem aprender, sabe? Pois quem realmente quer, faz. Você tem razão, tem diferença, admitiu o recém-contratado engenheiro. Então eu contei a ele como eu aprendi a falar português e fiz algumas recomendações. Quando cheguei ao Brasil, desembarquei de um navio no Porto de Santos, com um vasto vocabulário de 5 palavras. Olha só, bom dia e cinzeiro, por favor, na época. O mínimo que na época, fumante precisaria durante uma viagem de 16 dias, que foi o que ele levou de Londres até aqui. Fui ampliando lentamente meu vocabulário de português e adotei o hábito de folhear dicionários, selecionar qualquer 10 palavras aleatoriamente. Anotava no papelzinho, carregava comigo, tentando usá-las em todas as oportunidades. É uma boa ideia. Acho que eu vou fazer o mesmo com as palavras em inglês, disse o meu companheiro. Mas como ele trabalhava em média 10 horas por dia, a família estava crescendo, fui generoso e sugeri que gravasse apenas 5 palavras por dia. Já seriam mais ou menos 1.500 por ano, olha só. Esse episódio ocorreu pela manhã. À tarde, eu fui até a sua sala e falamos sobre o trabalho realizado naquele dia, as decisões tomadas.
Por fim, sobre a lista de palavras, ele falou: caramba, nem tive tempo, rapaz, argumentou. No dia seguinte, no final da tarde, conversamos novamente e repetimos o mesmo diálogo. No terceiro dia, novamente. Só que antes da minha pergunta final, ele se adiantou: pode falar o que quiser, mas eu não tive tempo, tá? Rimos bastante, afinal não estava ali na condição de instrutor e não tinha qualquer comprometimento com o seu aprendizado. Moral da história: vamos reconhecer os 3 tipos de atitudes referentes ao aprendizado de inglês. Existem pessoas que gostariam, existem pessoas que precisam, existem aquelas que querem aprender inglês. É óbvio que todos nós gostaríamos de aprender uma ou mais línguas. Eu, por exemplo, gostaria muito de falar francês e italiano, pois considero esses idiomas lindíssimos, mas eu não movo uma palha sequer para estudá-los. A maioria das pessoas que procuram uma escola ou um professor de inglês, ele precisa deles por algum motivo. Hoje, a maioria dos meus alunos é composta por executivos, já convencidos da importância do inglês no mundo dos negócios. Mas enquanto eles não desenvolvem o querer, não progridem. Simples. Moral da história: se você quer, você se move em direção ao que você quer. Aprender um idioma. Existe uma mudança de setting, uma mudança de comportamento, uma mudança de paradigma. Você costuma assistir filmes em português ou filmes dublados, eu quis dizer? Então, tá na hora de mudar. Comece a assistir filmes com a legenda em inglês, a priori, para que você comece a se acostumar a ouvir o idioma. O seu celular, por exemplo, ele é com todos os direcionamentos em português? Muda para inglês, começa a se acostumar. Você já conhece os símbolos, enfim. Então começa a utilizar em inglês. Músicas. Que tipo de música você escuta? Normalmente as músicas que você gosta, geralmente as mesmas em português. Começa a arriscar ouvir músicas em inglês. Quer uma sugestão? Põe no Spotify ou no Deezer Daisy Lelis e ela tem várias músicas em inglês lá pra você. Não posso deixar de vender meu peixe, né? Enfim, aprender um idioma é um desafio. Não é simplesmente, é muito fácil. Não é fácil. Exige tempo, exige comprometimento. É simples, não fácil. É simples, porque você mesmo pode resolver. Está na sua mão. Então, a minha sugestão: decidiu? Abraça e manda ver. Te vejo na próxima dica de inglês. Beijinhos.